Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Então, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, a parábola dos trabalhadores da vinha. Queria só fazer uma pequena explicação antes da gente ler a parábola, porque nos tempos de Jesus, o modo como o tempo se contava era diferente. E a minha versão aqui do texto, ela já está traduzida com o nosso tempo contado nos dias de hoje. Mas a sua tradução talvez seja diferente, então há alguma dificuldade aí que você pode encontrar. Só para explicar, no tempo de Jesus, o início do dia era às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã seria como se fosse às 12 horas da noite, e aí a partir das 7 horas da manhã a gente começa a contar hora primeira, hora segunda, hora terceira até 12 horas, tá bom? Então seria mais ou menos essa ideia. Então se alguém tiver com uma tradução diferente e ver o tempo sendo contado de uma maneira diferente, é por causa disso. Mas vamos ao texto então. Vamos ouvir com alegria e fé a palavra do Senhor que nos diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Ele disse: vocês também venham trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficam desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os seus trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos e até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, pois também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebidos, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pega o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos orar para que Deus abençoe e abra o nosso entendimento. Senhor, muito obrigado porque esta é a palavra do Senhor, ó Pai. Tu revelaste os mistérios do reino de Deus em parábolas, para que alguns não entendessem, mas eu venho lhe pedir que Teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos fazendo entender, nos fazendo compreender, nos fazendo abraçar a mensagem dessa parábola, ó Pai. Que Teu Santo Espírito nos faça ver hoje como dependentes do Senhor e como dependentes do Teu Filho Jesus. No nome dele que nós choramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, quem é qualificado para o reino de Deus? Ou como está qualificado para o reino de Deus? Essa é uma pergunta importante, porque quando a gente pensa no reino de Deus, em como ter a vida eterna, em como ter as bênçãos que vêm de Deus por meio do Evangelho, uma pergunta que sempre se repete é: como eu posso conseguir isso? Como eu posso estar qualificado? Eu creio que alguém que escreveu de maneira bem interessante sobre isso foi Estênio Marcius, um cantor, compositor e poeta cristão. Ele escreveu uma música chamada O Sonho. Eu não vou arriscar cantar ela aqui para vocês, porque eu não tenho esses dotes. Mas a música, ela conta da história de ele ter sonhado um dia que ele tinha morrido. Ele sonhou um dia que tinha morrido. Então,
No seu sonho ele estava diante do portão do céu, o lugar belo, o portão dourado. E ali apareceu um anjo para entender. E aí o anjo pergunta a ele: o que você está fazendo aqui? E ele diz: eu vim aqui porque esse é o meu lar, é onde eu vim passar a minha eternidade. E o anjo pergunta: mas não estou achando seu nome aqui nos nossos registros. E aí ele diz: procura naquele livro ali escrito antes da fundação do mundo. Então o anjo vai e o anjo encontra aquele livro. Só que à medida que o anjo começa a ler os pecados dele, à medida que o anjo começa a ler os atos dele, o anjo meio que pergunta: como você pode vir querer morar no céu com esses pecados? Percebe? A questão central no Evangelho é essa: como nós podemos ser qualificados, nós que somos pecadores e que temos tantos pecados, como nós podemos ser qualificados para o reino de Deus? Como a gente pode achar qualificação? Vou deixar a solução da música para o final, mas eu queria pensar para vocês aqui como é que essa parábola é na verdade sobre qualificação. E é curioso porque essa é uma parábola que, e parábolas têm esse perigo, quando a gente lê elas isoladas, sem entender o que está no entorno dela, a gente corre o risco de talvez perder o ponto, talvez de fazer aplicações erradas daquela parábola ou daquele ensinamento. Mas se a gente olhar o contexto e tentar entender com o que Jesus está dialogando, ou o que Jesus está respondendo aqui. E é por isso que eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta e a gente caminhasse um pouquinho aqui no capítulo 19, só para vocês verem como, vez após vez, a pergunta: como se qualificar para o reino de Deus, ou como herdar a vida eterna, ela vai se repetir. Começando aqui nos versículos de 3 a 15, você vai ver aí algumas pessoas trazendo crianças para que Jesus as abençoe, trazendo crianças para que Jesus as abençoe, tem ali uma palavra de bênção para elas. Mas os discípulos, eles não querem deixar que as crianças venham, ou seja, os discípulos consideram que as crianças não são qualificadas para o reino de Deus. Mas o que Jesus responde? Deixe vir as minhas crianças, pois delas é o reino de Deus. Ou seja, Jesus já está quebrando a expectativa deles, de que as crianças não poderiam fazer parte do reino de Deus. Depois a gente tem uma história muito conhecida dos versos do 16 ao 22, que é a história do jovem rico, que é um homem rico, um jovem que era rico, que tinha muitas posses e que se encontrou com Jesus, e que ele era simpatizante de Jesus. E ele pergunta para Jesus: bom mestre, como posso herdar a vida eterna? Percebam que a questão que esse jovem rico está colocando para Jesus é a questão: bom mestre, como eu posso me qualificar para o reino de Deus? Como eu posso estar entre os escolhidos do reino de Deus? E aí Jesus pergunta: você obedece os mandamentos? E ele diz: sim, eu obedeço aos mandamentos. Ele coloca a sua obediência como um padrão para se qualificar para o reino de Deus. Ele coloca aqui todos os mandamentos externos da lei, os 5 últimos mandamentos, vamos dizer assim: eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não roubo, eu sou generoso. Mas percebe que então Jesus, ele faz uma pergunta para ele que o coloca em contradição com um dos mandamentos. Jesus diz: então se você quer ter a vida eterna, então vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Percebe? Ou seja, Jesus está colocando ali o primeiro mandamento. Embora aquele homem fosse obediente em toda a lei, embora ele fosse obediente nos outros mandamentos, naquilo que fosse exterior, ele não conseguia ser obediente naquilo que era interior, porque de algum modo as suas riquezas eram um impedimento para seguir Jesus. E por ele não conseguir dar tudo aquilo que ele tinha aos pobres para seguir Jesus, ele então não estava colocando Deus acima de todas as coisas. Então ele já não estava mais qualificado para o reino de Deus. Então Jesus começa, a partir do versículo 23, a conversar com seus discípulos. Ele começa a conversar com seus discípulos. E Jesus diz que é impossível, que é mais difícil, é mais fácil um camelo
passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vocês já devem ter visto explicações mirabolantes dessa fala de Jesus, mas camelo é um animal camelo e agulha é a agulha de tricotar mesmo. Jesus estava pegando um animal bem grande, o menor buraco que eles conheciam na época, e dizendo: ó, é muito difícil isso acontecer, é tão difícil um rico entrar no reino dos céus, por causa desse amor à riqueza. E aí então os discípulos se desesperam, porque perceba, gente, na mentalidade da época, e talvez na mentalidade de muitos de hoje, quem tinha o favor de Deus no mundo? Eram os ricos, porque os ricos, eles tinham uma posição abastada. Então, se tinha alguém que a gente poderia considerar abençoado, na visão deles, eram as pessoas ricas, porque os ricos, eles já tinham o favor de Deus, e a riqueza deles era a prova do favor de Deus. E os discípulos, eles meio que falam tristes com Jesus, eles falam tristes com Jesus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Perceba, se aqueles que são ricos, que obviamente Deus os abençoou com riqueza, Deus os abençoou com bens materiais, quem pode ser salvo? Novamente a questão é colocada aqui. Se nem os ricos podem ter o reino dos céus, então quem é qualificado? Percebe? Então Jesus, ele responde que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Muitos interpretam a parábola como se qualquer rico, nenhum rico pudesse ser salvo, né? Mas Jesus diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não só apenas a situação dos ricos, mas a de todos nós. Porque para os homens é impossível, com seus pecados, eles seguirem a Deus, eles entrarem no reino de Deus, serem qualificados para o reino de Deus. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Pedro, junto com os discípulos, ele faz um contraste. Deus, o jovem rico não vendeu tudo o que tinha, mas nós demos tudo o que tinha para seguir o Senhor. E perceba como é que a lógica de Pedro é a mesma lógica do homem rico. Olha, eu também tenho alguma coisa que me qualifique então, porque eu vendi tudo e estou te seguindo. E o grande ponto aqui é que Pedro quer entrar no reino de Deus, assim como o jovem rico, assim como fizeram com as crianças, como uma questão de mérito. Você tem que merecer o reino de Deus, você precisa merecer o reino de Deus. E é sobre essa temática do merecimento que essa parábola se trata. Então quando a gente olha e chega no capítulo 20, a gente tem que entender o seguinte: Jesus, ele respondeu os discípulos com um princípio, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E essa parábola é para explicar esse princípio a respeito do merecimento de entrar no reino de Deus. E vamos então ver essa parábola, o quanto que ela é interessante. A parábola ela começa com esse dono de uma vinha. Era um homem rico, era um homem que tinha terras, ele era um senhor do lar. E ele foi de madrugada chamar trabalhadores, onde nas praças geralmente tinha alguém trabalhando, então alguém querendo trabalho, então ele ia lá com as suas carroças, provavelmente, buscava o povo para o trabalho e levava de volta. Eu queria mostrar para vocês que essa história já começa de um jeito meio absurdo. Por quê? Geralmente um homem rico, que é dono de muitas terras, não é ele que vai buscar os trabalhadores. Geralmente ele coloca isso para outra pessoa fazer. Mas aqui nós temos esse próprio dono de terra insistindo em buscando os trabalhadores, algo que era incomum. E então ele acordou com aqueles trabalhadores: olha, vocês vão trabalhar por 1 denário, vocês vão trabalhar do dia todo por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia do pessoal dos exércitos, ou seja, era um salário razoavelmente alto. Muita gente tenta converter para os dias de hoje, mas é impossível, gente, você converter a taxa para os dias de hoje, né? Mas 1 denário era um dia de trabalho, era um dia de esforço de um pessoal, era um salário bastante generoso, é um dia de trabalho de alguém que estava mais acima da média. Então era esse o padrão de vida. Então esse dono da vinha contrata e leva esse povo para trabalhar na vinha. O
que acontece então é que às 9 horas da manhã, ele vai e acha mais trabalhadores desocupados na praça e leva esses trabalhadores e combina com eles. Ele não combina o salário, mas diz: eu vou pagar um preço justo. E ele faz isso novamente às 3 da tarde e ao meio-dia e às 3 da tarde. Ou seja, esse homem ele vai quase que de 3 em 3 horas buscar gente para trabalhar na vinha. O que, se a gente for parar para pensar, é estranho, porque o trabalho tem que rodar o dia todo, né? Então, se você pegar 9 horas até vai, agora pegar meio-dia, a pessoa vai trabalhar só na metade do dia, às 3 da tarde, é muito pouco. Mas o que acontece então é que esse trabalhador, esse dono, esse patrão, ele vai às 5 horas da tarde buscar mais gente para trabalhar. E ele encontra ali algumas pessoas na praça, desocupadas. E ele pergunta: vocês não conseguiram? Por que vocês estão desocupados? Perceba, gente, não era gente vagabundeando na praça. Não era algo desse tipo. Era gente que estava ali porque não conseguiu trabalhar. Era gente que saiu para poder tentar achar alguma forma de sustentar a sua família, mas que infelizmente não era o dia deles, não conseguiram trabalhar aquele dia. Então iam voltar de casa para casa de mão amadando. E essas pessoas então, que estavam tentando trabalhar e não conseguiram, as pessoas que foram pegas por esse patrão e foram levadas para trabalhar. Mas perceba, gente, ele foi buscar eles 5 da tarde. O trabalho, o expediente terminava às 6 da tarde. Então, ele estava buscando gente para trabalhar no terreno por menos de 1 hora. Porque até chegar, entender o serviço e começar a trabalhar, já tinha passado o tempo, certo? Então, quando chega o final da tarde, é a hora o quê? Do pagamento. Como diz o povo hoje, do faz-me rir. Então, eles iam, e aí o patrão também tomou uma outra atitude estranha. Chama os últimos que chegaram e começa pagando dos últimos até chegar nos primeiros. E então, os últimos, eles têm a grata surpresa, porque afinal, se eu trabalhei nem 1 hora, talvez eu tivesse ganhado alguns centavinhos, né? Mas não, o patrão paga para eles 1 denário, aquilo que eles precisavam para sustentar a família deles. Então, vai passando e vai pagando cada um 1 denário. Só que os que começaram a trabalhar no início do dia, eles ficaram todos felizes. Eles pensaram: se esses que trabalharam só 1 hora estão ganhando 1 denário, então a gente vai ganhar 2 denários, 3 denários, 5 denários, seja lá o que for, porque esse patrão vai pagar de maneira proporcional, certo? Eles estavam errados. Eles receberam 1 denário, e o coração deles começou a ficar com raiva, porque eles achavam injusto que eles que trabalharam o dia todo recebessem a mesma quantidade de alguém que trabalhou apenas 1 hora. Percebe? Então eles começam a achar aquilo injusto. O coração deles então se volta contra o dono, achando que o dono é injusto, mas se volta também contra aqueles trabalhadores que trabalharam pouco, porque é uma forma de inveja. Mas então o patrão fala o seguinte: olha, o combinado foi o combinado. Eu combinei com vocês 1 denário. Eu combinei com vocês 1 denário, vocês vão receber 1 denário. Se eu quero pagar 1 denário para quem trabalhou só 1 hora, o que vocês têm com isso? O dinheiro é meu. Se eu quero ser generoso e bondoso com o meu dinheiro, o problema é meu, não é seu. Percebe? E assim, Jesus repete a frase. Jesus repete a frase: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos ver então o que essa parábola nos ensina. Primeira coisa que essa parábola coloca em questão aqui é o caráter gracioso de Deus. Eu quero que você veja esse patrão como a figura da pessoa de Deus. Pense que a primeira coisa que nos choca é justamente essa ideia de um patrão que vem e que busca seus empregados, que vem e que busca aqueles que precisam de trabalho. Como eu disse, não era uma função do patrão fazer isso, mas ele faz. Do mesmo jeito,
essa história nos conta a história de como Deus está em busca do seu povo. Esse patrão que sai, esse dono de terras que sai, é a mesma coisa. O reino de Deus é esse grande terreno, essas grandes terras que Deus tem. Então Deus vem e sai do seu lugar, sai do seu trono e vem em busca dos homens perdidos. É sempre Deus que começa a estar em nosso encontro. É sempre Deus que começa o processo de nos trazer para o reino dele. Deus sempre está em busca daqueles que vão fazer parte do reino dele, nunca o contrário. Nunca somos nós que nos colocamos à disposição de Deus para poder fazer parte do reino dele. Não, é sempre Deus que está vindo ao nosso encontro, é sempre Deus que começa, é sempre Deus que nos busca, é sempre Deus que nos busca no meio da nossa perdição. Não somos nós que o achamos, mas Ele que nos acha. Esse é um princípio importante. Mas a segunda coisa que choca a respeito da graça de Deus nesse texto é justamente a insistência desse patrão, que é estranha. Esse patrão, ele não se contenta com buscar a gente uma hora do dia, cedinho. Ele começa e busca homens às 9, busca os homens a meio-dia, busca os homens às 3 da tarde e busca homens às 17 da tarde. Ou seja, esse homem, ele está preocupado com as pessoas que precisam de trabalho. Esse homem, esse Deus, ele está aqui. Esse homem está preocupado não apenas com o trabalho na vinha. Esse homem está preocupado com os trabalhadores que precisam comer também. Percebe? Porque pense que da seguinte maneira: o homem que trabalha o dia todo está dando um certo lucro, certo? Um que trabalha metade do dia está dando metade do lucro, e um que trabalha 1 hora por dia está dando talvez 1/10 do lucro do que o homem trabalha o dia todo. Mas esse patrão não está preocupado com o lucro apenas, ele está preocupado com esses trabalhadores serem abençoados. Ele sai repetidamente às 9, porque sabe que talvez tenha gente que tenha ficado de fora. Ele vai de novo ao meio-dia, porque tem gente ainda que não conseguiu levar o seu pão para casa. Ele vai às 3, porque tem gente que ainda precisa. Ele vai às 5, porque tem gente que precisa. Então esse homem, ele está procurando o reino de Deus do mesmo jeito. Procura gente que precisa, que está necessitado. Deus não procura homens que vão dar simplesmente grandes frutos para o seu reino. Embora sim, nós vamos dar frutos pelo reino de Deus, mas não por causa de que nós somos, percebe? Deus não busca o mais inteligente, porque aquele ali é inteligente, então com a inteligência dele ele vai poder dar muitos frutos para o reino. Ou então Deus não busca aquele que é forte, que pode juntar as cadeiras da igreja e falar assim: eu vou chamar aquele ali, porque aquele ali na igreja vai ajudar a gente com muito trabalho, né? Não, Deus está procurando gente de todo tipo. Deus não procura gente que precisa da graça dele. Esse é o padrão. Deus não está preocupado com o lucro no reino dele. Deus está preocupado com chamar gente que precisa. Deus não chama gente perfeita. Deus não chama gente como o jovem rico que já tinha um padrão de vida aparentemente moral. Gente que já tinha um padrão de vida aparentemente moral, para então trazer ele para o reino de Deus. E olha só que bonitinho, que cheirosinho, para fazer parte do meu reino. Não. Jesus busca só os que aos olhos dos homens não vão dar muito fruto. É o que Jesus nos diz lá no capítulo 9 de Mateus: não vim para os justos, mas para os pecadores, porque os sãos não precisam de médico. Quem está saudável não precisa de médico. Mas mais do que isso, quando então o patrão paga, ele não paga proporcional, ele paga exatamente o trabalho de um dia. Ele paga exatamente 1 denário, e 1 denário para todo mundo, porque 1 denário era o que uma pessoa precisava para sustentar a sua família por um dia. Percebe? Ele paga exatamente aquilo que eles precisavam, para as necessidades deles. E a graça de Deus é isso. Essa é a verdade maravilhosa do reino de Deus.
porque Deus não nos dá o que nós merecemos, Deus nos dá o que nós precisamos. Entende? Deus não dá aquilo que a gente merece. E esse é um princípio fundamental dessa parábola. Deus não nos dá aquilo que a gente merece, Deus nos dá aquilo que a gente precisa, né? E esse é o tamanho da graça de Deus, porque Deus não nos trata segundo a nossa obediência ou segundo a nossa desobediência, mas trata conforme aquilo que a gente precisa, que é a sua maravilhosa graça. Não tem como a gente barganhar com Deus. Esse é o princípio fundamental da parábola. Os homens que acham que mereciam muito, que acham que mereciam mais, eles estavam ali dizendo com o patrão: olha, eles trabalharam só um pouquinho e receberam o mesmo tanto que eu, a gente tem que ganhar mais, percebe? Toda vez que a gente trata Deus a partir disso, no sentido de que, Senhor, eu estou obediente, Senhor, eu estou seguindo as regras, Senhor, eu estou dando o meu dízimo, Senhor, eu estou fazendo isso, aquilo em seu nome, então tem que estar com moral com o Senhor. Toda vez que a gente coloca Deus nessa situação, a gente está sendo como esses primeiros homens que tentam barganhar com Deus. Mas a grande questão, gente, é o que Deus daria para nós se Ele desse somente segundo os merecimentos? Se Deus desse somente aquilo que a gente merece, o que Deus daria? O inferno. Porque perceba, gente, por mais moral que o homem seja, por mais correto aos olhos do mundo que o homem seja, ele não merece a graça de Deus. Ele tem pecados no coração dele, e todo que peca contra um Deus santo, contra um Deus justo, contra um Deus que é eternamente bom, um Deus que é excessivamente santo como Deus está entrando num terreno perigoso quando quer chegar nessa barganha com Deus, quando quer tentar trazer seus méritos diante de Deus, porque, como nos diz Isaías, a nossa justiça diante dele é trapo de imundície. Entende? Então a gente não consegue ter nada por merecimento. Se a gente fosse ganhar pelo nosso merecimento, apenas o que nós teríamos é a nossa condenação. Mas Deus é mais, Deus nos dá mais, Ele nos dá a graça, Ele nos dá, como a gente viu semana passada, um tesouro escondido no campo, um tesouro maravilhoso, um tesouro de grande valor, que é o próprio Jesus. Ele nos dá aquilo que a gente precisa para viver, que é comunhão com Jesus verdadeiro. Ele não nos dá nem mais nem menos do que a gente precisa, Ele nos dá exatamente aquilo que a gente precisa, Jesus, que é muito e muito, muito mais do que a gente merece. Entende? O grande ponto aqui é que aqueles que começaram a trabalhar primeiro achavam que eles mereciam mais por ter trabalhado mais, mas todo mundo recebe a mesma coisa, porque diante de Deus a sua graça já é infinita. Entende? Então a gente precisa entender nessa parábola quem que são os primeiros e quem que são os últimos. Quem são essas pessoas da parábola? Os primeiros são justamente aqueles que acham que podem confiar nos seus próprios méritos para poder achar o favor de Deus. São aqueles que confiam em si mesmo, aqueles que acham que podem comprar a Deus com a sua obediência. É como um jovem rico que acha que por sua obediência ele consegue achar o favor de Deus e ter a vida eterna. É gente como os discípulos, que acham que só porque eles venderam e deram tudo, agora eles estavam qualificados pela ação deles, e não pela graça de Deus, percebe? Talvez aqueles que são aqui os primeiros a chegar sejam aquelas pessoas que nasceram na igreja e que a vida toda foi ensinada: a gente tem que seguir essas regras e essas regras, e aí vai crescendo e aí tendo aquela mentalidade de que merece alguma coisa, porque viveu na igreja e é crente, e aí eu não peco como aquelas pessoas lá fora do mundo pecam, percebam? Ou então pode ser a pessoa que não nasceu na igreja, mas que aprendeu com aqueles que nasceram na igreja, depois de muito tempo, essa mentalidade de que, olha, tem gente que peca, mas todo mundo é pecador, mas alguns são mais que outros, e aqueles que estão lá fora são muito mais pecadores, e muito mais terríveis, e muito mais maus, porque os primeiros nessa parábola são aqueles que se sentem com a graça de Deus, são aqueles que veem uma pessoa altamente pecadora se convertendo e caindo aos pés de Jesus, e pensa:
Querer não vai não. São as pessoas que olham trabalhos missionários na prisão e vai dizer: perda de tempo você ir lá pregar na prisão, aquele povo não merece. É gente, eu já tive casos com isso, que se recusa ou impede um trabalho no albergue de gente desabrigada, ou trabalho com moradores de rua, que se incomodam quando o morador de rua chega na igreja, com alguém que mora no albergue ambiente chega na igreja e diz: mas por que trazer essas pessoas aqui? Percebe? É gente que se ressente com a graça de Deus, que acha que estão melhores diante de Deus porque são obedientes, que acha que são melhores diante de Deus porque acha que a sua obediência conquistou algo para eles. Mas os últimos do reino de Deus são aqueles que aos olhos do primeiro não se qualificam, são aqueles que aos olhos do primeiro não mereciam ganhar um salário de trabalho, são aqueles que trabalharam um pouco, são aqueles que foram tão esquecidos que nem sequer conseguiram um trabalho, ninguém dava nada por eles, e que então Deus vai lá no finalzinho do dia para buscá-los. Percebe? É gente que o mundo não quer, mas que Deus de alguma maneira quer. E aqui a gente, pensando nesse contexto, tem algumas coisas que a gente precisa aprender, e a primeira delas é de que a nossa obediência, ela na verdade pode ser um empecilho para a gente encontrar Deus. Isso parece estranho, né? Mas vou repetir: a nossa obediência pode ser um empecilho para encontrar Deus. A nossa obediência pode ser um empecilho para encontrar Deus, porque os primeiros da parábola são como os fariseus, que confiavam o quê? Na sua própria obediência, confiam na sua própria força, que acham que podem se justificar diante de Deus. E quando a gente acha que a gente merece fazer parte do reino de Deus porque a gente é bom, quando a gente está caminhando na vida de cristã e a gente está vencendo os nossos pecados, e a gente começa a achar: olha, eu não faço mais isso, eu não minto mais, eu não uso mais pornografia, eu não traio mais as pessoas, e aí você vai vencendo esses pecados, você pode começar a achar que, olha, ok, eu não merecia a graça no início quando eu entrei para a igreja, ou eu não merecia a graça quando eu comecei a fazer parte do povo de Deus, mas agora, estou top, eu estou merecendo, eu estou fazendo por onde, percebe? Porque a pessoa começa a achar que a sua obediência é algo que ela está fazendo para Deus, é um favor que ela está fazendo para Deus. Eu sou generoso, eu dou o meu dízimo, eu coloco aqui as minhas ofertas, então Deus, estamos juntos, porque eu estou andando nos seus caminhos. Percebe? É gente que não tem noção da graça de Deus, porque acha que a graça de Deus talvez foi só um início, foi só algo para poder me jogar ali no meio do reino, e agora que eu já tenho a graça, eu vou andando pelas minhas próprias pernas, e vou crescendo na minha obediência a Deus. Esse é o problema. Esse é o problema. Pense, gente, nos fariseus. Se tinha alguém, se tinha um grupo que devia ficar feliz com Jesus, que devia amar Jesus de todo o coração, se tinha um grupo que devia ficar super empolgado com a pessoa de Jesus, esse grupo eram os fariseus. Porque os fariseus eram os estudantes da lei, eram os estudantes da Torá, eram aqueles que amavam a lei de Deus, e que estudavam, e que meditavam, e que por causa disso, estavam esperando aquele Messias, e o Messias chegar, era para eles talvez a melhor coisa que podia acontecer. Mas o que acontece, meus irmãos, é que é justamente esses que deveriam ser os mais empolgados com Jesus, é aqueles com quem Jesus tem mais problema. Por quê? Porque eles se relacionavam com Deus achando que o seu status de fariseu, que o seu conhecimento, que as suas bondades, que a sua obediência externa fosse o suficiente para garantir essa relação com Deus. Eles não entenderam, e eles achavam que eles podiam barganhar com Deus. Eles não entenderam que a obediência podia também ser pecaminosa. E esse é o grande ponto aqui dessa parábola. A obediência, ela pode ser pecaminosa, porque nós podemos fazer a coisa certa do jeito errado. A gente pode fazer as coisas boas, a coisa certa, com o nosso coração completamente contaminado. E a gente faz isso quando a gente coloca no nosso coração que eu vou obedecer à lei de Deus,
simplesmente para que Deus me abençoe. Aí eu vou dar meu dízimo, mas eu vou dar meu dízimo é para ser abençoado por Deus. Eu vou vir na igreja todo domingo, mas eu vou vir na igreja todo domingo não porque eu preciso desesperadamente de encontrar Deus, mas eu vou vir na igreja todo domingo porque assim Deus me abençoa. E Deus vai te abençoar, mas a gente não vem pela bênção, a gente vem para encontrar um abençoador. Percebe? A gente muitas vezes faz as coisas certas, faz as coisas corretas, mas sem perceber que a gente está fazendo aquilo pelo motivo errado. A gente pode ser mal, desobedecendo às regras. A gente pode ter nosso coração desviado do Senhor, no mundo, se lambuzando com todos os pecados possíveis e cabíveis. Mas você pode estar desviado do Evangelho, você pode estar longe do Senhor, aqui dentro da igreja, vivendo em obediência, vivendo a vida correta. Porque você pode estar fazendo as coisas certas, mas com o coração longe do Senhor. E esse é o ponto, que o maior perigo nosso, o maior perigo da vida cristã, não é a nossa desobediência a Deus, mas talvez seja a nossa obediência. E eu estou aqui dizendo não para incentivar você a desobedecer a Deus, não é isso. O nosso maior perigo na vida cristã não é o nosso fracasso, mas é a forma como a gente acerta, é a forma como a gente tem os nossos êxitos. Porque quando a gente fracassa, quando a gente está lutando contra um pecado e cai de novo, quando a gente está tentando andar na santidade e cai, quando a gente tenta fazer uma coisa boa e não consegue, a gente consegue ver claramente o nosso erro, e a gente pode se quebrantar diante de Deus, a gente pode aprender diante de Deus, a gente pode abrir o coração, nosso coração a Deus e dizer: Senhor, eu estou quebrado, eu sou um fracasso, as minhas obras nunca serão suficientes, percebe? Quando a gente fracassa, é talvez o momento em que a gente está mais perto de Deus, porque ali a gente pode de fato abrir o nosso coração para Deus e chorar e dizer: Deus, eu preciso de graça, eu preciso do amor do Senhor, porque eu sozinho não consigo me consertar, eu não consigo me transformar. Mas quando você acha que a sua moralidade, quando você acha que a sua obediência está te consertando, você coloca a sua melhor aonde? Você não coloca a sua melhor em Deus. Quando você começa a fazer as coisas certas, quando você começa a obedecer na sua própria força, e aí você consegue ter um avanço, você olha e pensa: estou bem. Percebe, gente? É por isso que o maior risco na nossa vida cristã muitas vezes pode ser a nossa obediência, pode ser a gente começar a achar que a gente não precisa mais de Deus. E esse é um dos motivos pelos quais muitas vezes a nossa vida cristã empaca. Por isso que muitas vezes a gente não consegue romper com certos pecados ou com certos padrões de pensamento, porque a gente acha que a nossa força basta. Eu consegui vencer aquele pecado na força do braço, esse aqui eu vou vencer também assim. Percebe? E é por isso então que a nossa vida, e é por isso então que a grande mensagem aqui é que quem é qualificado para o reino de Deus? Qual é a resposta então para essa pergunta? Quem se qualifica para o reino de Deus? É somente aquele que sabe que não se qualifica. Quem está qualificado a entrar no reino dos céus, quem é da vida eterna, é somente aquele que sabe e que tem no seu coração a certeza de que ele não se qualificaria. É alguém que é honesto com Deus, é alguém que olha para os seus próprios fracassos e diz: Deus, eu sou um fracassado espiritual. É quem sabe olhar para Deus com sinceridade e dizer: Deus, eu não mereço, eu não tenho mérito. É quem sabe olhar para Deus e dizer: eu não consigo. Percebe? Esse é o critério para entrar no reino dos céus. Quem entra no reino dos céus não é o obediente que acha que o seu trabalho vai garantir uma vaga. Não é pelo seu mérito, mas é o desobediente, aquele que entende que: Deus, eu não consigo, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu desesperadamente preciso da graça de Deus para ser qualificado. É aquele que entende que Jesus veio buscá-lo, é aquele que entende que Jesus é o próprio Deus, que das suas alturas veio buscar o homem perdido, veio buscar o homem que não presta.
E é o primeiro a dizer: eu não presto. É o primeiro que entende: eu não presto, por isso eu preciso de Deus. Eu não presto, por isso eu preciso da graça. Eu não consigo. Entende? Essa é a grande glória do Evangelho. A glória de que os fracassados, aqueles que não conseguem, aqueles que são limitados, estes são o alvo da graça de Deus, e somente esses. Somente os homens que se entendem como pecadores, somente os homens que entendem que são falhos, somente os homens que são sinceramente honestos com Deus e com o próximo, para dizer: eu preciso de Jesus, eu não consigo me salvar. Somente esses é que de fato alcançam a graça de Deus, é que chegam no reino de Deus. Percebe? Por isso que o caminho para a santidade, para o crescimento, gente, não é simplesmente redobrar os nossos esforços para fazer o bem. Tem gente que está caminhando na vida espiritual e pensa: agora que eu sou crente, agora que eu estou cristão, eu preciso melhorar. E você precisa melhorar, porque todos nós precisamos. Mas você pensa: eu preciso melhorar, então para mim viver em santidade eu preciso simplesmente parar de pecar. Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto de Deus. Não é esse o ponto do Evangelho segundo essa parábola. O que nos faz vencer os pecados e prosseguindo a nossa carreira espiritual e progredindo no conhecimento de Deus, não é uma reforma moral, mas é algo mais profundo. É a gente sempre avaliar o nosso coração como sendo esse que precisa de graça, esse que precisa da misericórdia de Deus, e receber novamente o Evangelho. Receber novamente o Evangelho. É isso que Lutero diz quando ele disse, né, que toda a vida cristã é arrependimento. Porque não há um dia sequer que nós não devemos ser sinceros com Deus e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu preciso de você. Porque a moralidade, a nossa obediência pela nossa própria força não transforma o nosso coração. O que ela nos faz muitas vezes é alguém que continua com o coração contra Deus, continua desobediente a Deus, mas com uma casca de obediência, e aí você se torna um hipócrita. Quando Jesus chama os fariseus de hipócrita, é por causa disso. Jesus chama eles de sepulcro caiado, porque eles são como um sepulcro todo bonitinho, todo perfeitinho, mas por dentro do sepulcro estava ali uma carne podre. E é muito que muitas vezes a nossa moralidade pode fazer. Quando a gente quer buscar a santidade pelos nossos próprios meios, a gente é esse sepulcro caiado, a gente vira um hipócrita. A gente vira alguém que olha para a vida dos outros e começa simplesmente a sair julgando, um fariseu. Mas a graça de Deus, ela transforma. Quando você quer ter o seu progresso na base da graça de Deus, com esse entendimento de que eu não mereço, eu sou um fracassado, e nos seus fracassos você se abre para Deus, você então tem a graça de Deus atuando na sua vida. E a graça sim transforma. A graça sim te transforma em alguém melhor. Percebe? Não você mesmo. É por isso então que o Evangelho pede, não que a gente traga os nossos méritos para Deus. Jesus não pede para que a gente venha aqui e entregue as nossas obras a Ele, que a gente chegue durante a semana e venha para o culto dizendo: Deus, está aqui o que eu fiz de bom essa semana, hein, Deus? Não é isso que Deus quer que a gente traga. O culto começa com a nossa confissão de pecados. Sabe por quê? O culto começa com a nossa confissão de pecados? Porque Deus quer que a gente traga para Ele as nossas falhas. Deus quer que a gente traga para Ele os nossos fracassos, os nossos erros. Porque aí Ele vem e transforma. E aí você vem aqui e encontra a graça, encontra esse Deus que está pronto para te perdoar, para te tirar das esquinas, te tirar dos lugares onde você não consegue achar emprego, te dar emprego. É por isso que a bela canção de Sênio Matos, ela termina justamente nesse ponto. O anjo fica chocado. Como assim você pecou e viveu dessa forma e quer entrar no reino de Deus? Mas o cantor diz: olha o que está escrito aí no final, com letras douradas. Está escrito: perdoado. A dívida foi paga. Então,
ele pôde entrar no reino de Deus, ele pôde ver o seu Salvador, porque ele entendeu de maneira completa que não é a sua obra, não é aquilo que ele faz, mas é o Deus que o salva, é o Deus que dá aquilo que ele precisa, e não aquilo que ele merece. Percebe? É por isso então que eu queria trazer para você, diante dessa visão, algumas aplicações para vocês aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui nessa noite e já tenha consciência de quão fracassado você é, de quão falho você é, de quão pecador você é. Talvez você esteja vivendo sua vida já nitidamente contra a vontade de Deus e contra o padrão de Deus. E a aplicação para você é: venha, se arrependa e aproveite da graça que está disponível para você. Deus não chama a gente perfeita, Deus chama a gente que reconhece que é pecador. Então abre o seu coração para Deus essa noite. O Senhor está à tua procura, o Senhor veio te buscar. Coloque os seus fracassos diante de Deus e deixe Deus lidar com eles, deixe Deus agir com graça. Mas a segunda é para você que está aqui e sabe que fracassa, mas gosta de esconder que não, porque tem muito entre nós que tem pecados, que tem lutas, que tem dificuldades, mas que é tão bom esconder isso dos outros e que talvez se sinta atormentado por isso. Talvez se sinta atormentado pelo fato de que todo mundo te acha aqui um bom cristão, todo mundo que te acha um bom cristão, mas no fundo você sabe que não é, e talvez isso esteja te corroendo por dentro, talvez esteja te corroendo, porque no final das contas, pecados não confessados, pecados não tratados, pecados não trazidos diante da graça de Deus, nos matam. Então, se arrependa e confesse também seu pecado a Deus, lide com isso. Mas a terceira aplicação, que é talvez a mais difícil, e o meu medo é que talvez tenham muitos aqui com essa visão de si mesmo, é para você que vem aqui nessa noite e já se acha obediente. Você que veio aqui essa noite e acha que não tem nada na sua vida que precisa lidar. Você que veio aqui essa noite e não acha que tem pecados para tratar, que acha que já faz demais para o reino de Deus, que acha que já faz muita coisa. A grande ponto aqui é: arrependa-se. Você não merece mais do que ninguém. Não seja um primeiro, seja um último. Abra o seu coração sinceramente para Deus e veja o seu próprio pecado. Veja como a sua obediência é, na verdade, pura hipocrisia diante de Deus. Veja como a sua obediência é, na verdade, algo que você precisa consertar, porque no seu coração está distante. Você obedece externamente apenas para poder conseguir alguma bênção. Se arrependa, porque o Evangelho do Senhor Jesus é esse Evangelho da graça. Se você acha que você merece, se você acha que suas obras, sua obediência vai te levar a algum lugar, você está muito enganado. Você está muito enganado. Você não vai entrar no reino de Deus. Você só entra no reino de Deus aquele que sinceramente se coloca e diz: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim.